Conforme muitos de vocês pediram aí, eu tô trazendo pra vocês essa tela do barbeiro. Eu sei que muita gente teve dificuldade ainda pra construir ela do zero. Como no vídeo anterior eu já tinha feito ela, eu tô trazendo ela aqui novamente, tá? Aqui do zero aí pra você fazer junto comigo aí essa tela, tá? Eu já queria adiantar que ela é bem tranquila. Com os conhecimentos que a gente vem aprendendo nas aulas anteriores, dá pra você construir ela tranquilamente. Mas de qualquer forma, já que vocês estão pedindo bastante, eu tô trazendo ela aqui, tá? Vamos lá, vamos começar. Eu vou copiar essa tela aqui, porque ela já está construída. Eu vou dar um duplicate page e agora eu tenho a mesma tela, só que duplicada, né? E aí eu vou apagar tudo isso daqui pra gente construir junto, beleza? Vamos excluir essas seções aqui que a gente não vai precisar. Essa parte aqui de cima, a gente tem a mesma coisa na home que a gente construiu aqui do cliente, então eu vou deixar ela aqui, tá? E a gente tem no Figma, aqui essa tela que é a tela do barbeiro, né? Então como é que a gente faz? Aqui a gente tem uma coluna, conforme a gente já explicou nas primeiras aulas. A coluna ela vai abrigar três elementos, né? Ela vai abrigar o valor, essa informação e um botão. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar um botão, a gente vai colocar uma coluna aqui nessa mesma coluna, pode ser aqui mesmo também, e vamos direcionar essa coluna para o meio para ela ficar centralizada, exatamente como a gente está vendo aqui, ó. Aí aqui dentro a gente vai colocar três textos, três widgets de texto, e vamos copiar com Ctrl D. Dessa forma eu tenho três widgets de texto aqui, cada um tem suas próprias propriedades, né? No caso esse aqui é o valor, tem essa cor e essa formatação, então vamos colocar do jeito como tá lá. E aqui, pessoal, na coluna a gente vai simplesmente dar um espaçamento. É só dar um espaçamento na própria coluna, aqui embaixo, aqui em Items Spacing. E a gente tem um espaçamento na coluna que reflete nos elementos que estão dentro dessa coluna, tá legal? Agora, para os cards, é bem simples. A gente para e pensa no seguinte: aqui a gente tem um container e dentro a gente tem uma linha. Por que linha? Porque são três elementos que estão ao lado do outro na horizontal, certo? Então aqui a gente tem uma coluna, segue a mesma lógica do que isso aqui. Pense que é na verdade isso daqui, só que com outras informações. Ou seja, aqui tem uma coluna abrigando dois elementos, aqui tem outra coluna abrigando quatro elementos e aqui tem outra coluna abrigando esses dois botões, tá? É a mesma lógica, não muda nada. Então a gente vai dar um espaçamento aqui de 16 só para desafogar lá do topo um pouquinho, e aqui embaixo a gente vai colocar o container. Esse container ele recebe uma estilização, ele fica dessa maneira, e tem uma borda também de 15. Então aqui eu vou adicionar a linha, porque a linha ela vai comportar esses três elementos, essas três colunas aqui que a gente está vendo, tá? Então vai ter uma coluna aqui e eu vou simplesmente copiar as colunas. Aqui na linha que está abrigando as colunas, eu vou dar um espaçamento aqui em alinhamento do eixo. E aí eu tenho as três colunas separadas de forma individual. Uma está aqui, outra aqui e outra aqui. Então agora a gente pode colocar esses itens aqui da forma como eles estão. Inclusive eu acho que lá no home do cliente, o home do cliente eu já tenho essa coluna aqui, ó. Só que a gente só vai precisar dos ícones que estão dentro. Mas na verdade a gente pode copiar até a coluna toda aqui. Eu copiei e vamos voltar lá pro home barbeiro, né? Eu vou excluir essa coluna aqui que estava aqui e eu vou colar. Só que ela veio pra cá, é só eu transferir ela de volta pro início. E pronto, agora a gente tem a coluna aqui do jeito que a gente tem aqui no Figma, tá? A mesma coisa com os textos aqui, são 4 textos que a gente vai colocar no meio. A gente vai colocar um e vamos copiar até formar 4. E aqui na coluna a gente vai dizer que esses textos estão no meio, tá?
E aí simplesmente eu vou copiar essas informações de forma estática. Eu ainda não estou chamando banco de dados aqui, tá? Só que aí, reparem numa coisa. Quando eu coloquei o texto, eu vou até trocar de cor aqui, ele ultrapassou o container. E por que isso acontece? Porque eu não estou definindo uma largura, que é onde está esse texto que tá vazando, que está ultrapassando. Então, se eu não defino uma largura, ele toma a largura total e aí se expande de forma infinita. E aí, o que eu faço? Eu limito essa coluna. Em padding e alinhamento é onde eu limito a expansão dessa coluna. Ou então eu poderia simplesmente envolver esse texto em um outro container, vir aqui nas propriedades e dizer que esse container, no caso aqui, esse container aqui, vir aqui nas propriedades dele e dizer que esse container não tem 100%, mas tem, sei lá, 80 pixels, 100 pixels, 40 pixels que seja, tá? Então é assim que a gente limita o tamanho de um texto, para que o texto não vaze para fora da tela do aplicativo, tá? Então vamos só diminuir o tamanho aqui do texto. Vamos colocar esse texto um pouco mais para baixo. Esse card aqui tá muito pequeno. Vamos aumentar o tamanho dele e vamos manter todos, já estão no meio, né? Então agora só falta o cliente, a hora e o valor a pagar. Pronto, agora tudo que eu tenho a fazer é dar um espaçamento aqui na coluna, né? E aí um item dá uma folga pro outro. Eu só vou trocar a cor desses textos. Uma dica para vocês: se vocês querem estilizar mais de um texto ao mesmo tempo, você clica em cima do primeiro, segura o Alt no seu teclado, clica no segundo e as mesmas propriedades que você fizer para um vão refletir no outro, tá? Mas tem que ser o mesmo tipo de widget. Por exemplo, aqui tem dois textos, então as propriedades que eu fizer aqui, elas vão se refletir somente nos textos, tá bom? No widget texto. E aí note que os dois foram mudados. Eu só vou diminuir o tamanho da fonte agora. Depois a gente coloca essa cor aqui, tá? Inclusive faltou o cliente, né? Vamos só desafogar um pouquinho aqui do outro, porque eles estão muito juntos. Se eu colocar no meio aqui, todos vão ficar centralizados no meio. Então, o que a gente faz? A gente dá um espaço, vamos tentar dar um espaço no widget da coluna. Pronto, ficou bem legal agora. Só vamos aumentar um pouco esse card, porque tá bem grande, né? Quase não tá cabendo todo mundo. Nessa coluna também a gente pode dar um espaçozinho aqui, perfeito. E nesses botões também a gente dá um espaçamento de 8. Beleza, agora só falta mesmo os botões, né? A gente pode simplesmente copiar esses widgets aqui, porque é a mesma lógica. A gente pega o container, vem aqui no segundo, cola e cola de novo. Mas ao invés das imagens, eu vou remover as imagens, remover o tamanho desse container, desses dois containers. Eu vou dar um espaçamento aqui de 8, por exemplo, ou 9. Perfeito, pessoal. Agora eu só venho aqui com as cores e estilizo. Beleza? Agora eu vou pegar o ícone e vou colocar o ícone dentro do container. E a lixeira para excluir, né? Aí como é que eu centralizo o ícone aqui no meio do container? Eu venho aqui no container, utilizo essa opção aqui, alinhamento, aí ele vai direto pro meio, tá? Agora só vamos trocar as cores. Eu selecionei os dois ícones e agora eu consigo mudar os dois ao mesmo tempo, conforme eu ensinei a vocês, tá? Beleza, agora a gente tem os dois botões aqui e os cards da forma como a gente tem aqui, né? Só não tem esse daqui, aqui são só dois. Aqui nessa tela vai ficar os pedidos, né? Aqui no caso vai ser o nome do cliente, a foto do cliente. Aqui pode ser só o nome, não tem necessidade de colocar esse aqui. A menos que haja na barbearia a possibilidade de criar combos, igual tá aqui, combo A contendo todos esses pedidos aqui, né? Esses serviços aqui. Mas vamos deixar só a foto do cliente. Os serviços a gente deixa aqui o nome aqui, a hora e o valor a pagar. Bom, feito isso, agora a gente tem essa parte aqui de baixo, né? Que no caso é a relação de itens que a gente tem no nosso estoque. Então vamos construir essa relação de itens. Eu vou criar uma nova coluna. Por que uma nova coluna? Porque essa coluna vai conter esses dois elementos aqui. A gente coloca na mesma coluna porque é mais fácil da gente dar margens e espaçamentos entre os elementos, tá? E aqui nessa coluna eu tenho o primeiro card, que no caso vai ser esse daqui, né? Então como é que a gente faz? A gente dá uma largura de 100%, igual aqui em cima, e a borda aqui é de 15, beleza. E a cor é essa daqui. Aí, pessoal, repara numa coisa. Aqui eu tenho a mesma coisa que a gente viu aqui, nesse card dos pedidos. É a mesma lógica. Aqui a gente tem um card, e nesse card existe uma coluna, e dentro dessa coluna existem linhas. A coluna, ela tá contendo cada um desses itens. Ela tá contendo esse item aqui, ela tá contendo esse, e ela tá contendo esse. E a linha, ela tá contendo as informações e os botões do determinado produto, em cada um deles. Então é a mesma lógica. A gente tem uma coluna, e a gente tem 3 linhas. Quando eu não dou uma altura
no container, mas eu tenho elementos dentro do container, ele ganha um espaço aqui para caber os elementos que eu coloco dentro, tá? Então o tamanho fica flexível. Então é a mesma lógica daqui. Em cada uma dessas linhas a gente pode colocar, por exemplo, essa opção de alinhamento do eixo, porque aqui a gente consegue distanciar esses itens, e como são 3, cada um vai ficar em uma extremidade, e aqui vai ficar um no meio, tá? Então em cada um deles a gente pode dar esse alinhamento do eixo, space between, né? E a gente pode colocar um divider. Um divider é uma linha, igual a gente tem aqui uma linha. A gente pode colocar um divider abaixo de cada linha. E ele aparece aqui pra gente. Quando a gente define um tamanho de 1, por exemplo, ele se torna bem pequeno, esse nosso divider, tá? Então vamos colorir o divider. No primeiro seria 3 textos. Então repare como é que eles ficaram, do jeito que a gente está precisando que eles fiquem. Então se a gente der uma largura para cima e para baixo, a gente já dá uma folga já nessa linha. Aqui na linha eu dei a folga, então vamos dar uma folga para todos os lados de 8, por exemplo, ou de 11 talvez. Beleza. Então a gente pode excluir os outros, a gente pode excluir as outras linhas e copiar a primeira sem ter que refazer o trabalho. E agora todos estão com a linha necessária. Bom, então ele não está 100% centralizado porque depende muito do tamanho aqui da quantidade de caracteres aqui no nome do produto, né? Mas se eu vier aqui e colocar o mesmo nome, ele tem a mesma quantidade de caracteres. Então vamos deixar assim por enquanto. Aqui seria o botão, a mesma coisa. Aqui na linha eu tenho uma outra linha e eu tenho 2 ícones. Peguei o primeiro ícone, dupliquei. O primeiro é a possibilidade de editar o produto e o segundo é uma lixeira. Bom, pessoal, com isso a gente terminou aqui o card. Agora só falta mesmo a gente colocar aqui uma linha para abrigar essas informações que vem aqui em cima, né? Então é bem tranquilo, a gente coloca a linha aqui e vamos colocar 3 textos dentro aqui da linha, né? Primeiro deixa eu só colorir esses textos. E aqui na linha eu venho e dou o mesmo espaçamento para um ficar afastado do outro. Uma font size de 11 e aqui nome, quantidade e ações. Beleza, agora a gente tem outra linha contendo também textos em extremidades diferentes, né? Agora que a gente já construiu essa parte aqui, a gente simplesmente copia e cola, temos as mesmas informações e depois quando a gente chamar o banco de dados, obviamente não vai ficar essas informações aqui, serão as informações que vão vir do banco de dados, tá? Então elas serão variáveis, aqui está estático. Você tem a possibilidade de ou deixar do jeito que tá para depois ir configurando as variáveis aqui, conforme a gente já aprendeu, ou então você coloca os valores estáticos aqui só para mudar, você que sabe, tá? Mas a tela do barbeiro tá pronta, é basicamente isso, não tem segredo. Você vai trabalhar aqui com colunas e com linhas, tá? E com eixos, espaçamentos e tudo mais, não tem segredo nenhum. Quando for o caso de colocar 2 ícones aqui juntos, para não colocar na linha principal, você vai colocar uma linha somente para os ícones, tá? E aí eles vão ficar dentro da linha principal, essa linha maior, só que aqui vai ter uma linha só para os dois, tá? Então é assim que funciona, não tem segredo.